Oitava da Páscoa. Sexta-feira, 14 de abril de 2023. A liturgia de hoje começa com a narrativa da prisão de Pedro e João após terem curado um paralítico em nome de Jesus. Isso despertou a ira dos sacerdotes, que não acreditavam na ressurreição dos mortos e viram na pregação dos apóstolos uma ameaça ao poder e autoridade religiosa. Mesmo presos, a mensagem de Pedro e João continuou a se espalhar e mais pessoas foram convertidas. Na leitura do Salmo responsorial, destaca-se a imagem da pedra rejeitada pelos pedreiros que se tornou a pedra angular, que remete a Jesus Cristo, a quem muitos não aceitaram como o Messias esperado, mas que se tornou a base da Igreja. O Evangelho narra a aparição de Jesus aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. Depois de uma noite sem sucesso na pesca, Jesus aparece e orienta os discípulos a lançarem as redes novamente, e dessa vez, conseguem uma grande quantidade de peixes. Pedro, reconhecendo Jesus, se joga ao mar e chega primeiro à margem para encontrar seu mestre. Esse encontro com Jesus é significativo, pois reforça a fé dos discípulos e reafirma a missão que Jesus lhes confiou. Essas leituras nos convidam a refletir sobre a importância da fé em Jesus Cristo e da missão de propagar sua mensagem, mesmo em meio às adversidades e oposições. Pedro e João foram presos por pregar a palavra de Deus, mas isso não os impediu de continuar a ensinar e converter mais pessoas. Da mesma forma, os discípulos, após uma noite sem sucesso na pesca, confiaram nas palavras de Jesus e foram abençoados com uma pesca abundante. A liturgia de hoje nos lembra que quando confiamos em Deus e seguimos sua vontade, podemos superar os obstáculos e alcançar grandes bênçãos em nossas vidas. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram. E o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás, e também Caifás, João, Alexandre, e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo, de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado, diante de vós. Jesus é a pedra, que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O trecho da primeira leitura apresenta um momento de conflito entre Pedro e João, os líderes da igreja primitiva, e os líderes religiosos do templo. Pedro e João foram presos por ensinarem sobre Jesus Cristo e anunciarem a ressurreição dos mortos. Apesar da oposição, muitos acreditaram em sua pregação e o número de seguidores cresceu para cerca de 5.000 homens. Esse trecho reflete a atualidade em vários aspectos. Primeiro, a liberdade de expressão e de religião ainda é um assunto controverso em muitas partes do mundo. Há lugares onde as pessoas são perseguidas, presas ou até mortas por suas crenças religiosas. Além disso, a mensagem de Pedro e João sobre Jesus Cristo ainda é relevante hoje, uma vez que muitas pessoas ainda buscam a salvação em diferentes lugares e ideologias. Além disso, esse trecho também destaca a importância da coragem e da confiança em nossas crenças. Mesmo diante da perseguição e da ameaça de morte, Pedro e João continuaram a pregar a palavra de Deus. Isso nos lembra que, em muitas situações, precisamos nos manter firmes em nossos princípios, mesmo que isso signifique enfrentar oposição ou dificuldades.
Salmo responsorial. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação, ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. O Salmo fala sobre a misericórdia de Deus e a sua importância na vida dos fiéis. Atualmente, podemos entender que a mensagem deste Salmo nos fala sobre a importância de reconhecermos que Deus é o fundamento de nossas vidas e que somente através de sua graça e misericórdia podemos encontrar a salvação. Além disso, podemos ver que este Salmo nos convida a louvar a Deus por suas maravilhas, como a criação do mundo e a salvação através de seu Filho Jesus Cristo. Na vida atual, podemos aplicar a mensagem deste Salmo em nossas atitudes diárias. Reconhecer que Deus é o fundamento de nossas vidas e que somente através de sua graça e misericórdia podemos encontrar a salvação é uma forma de cultivar a humildade e a gratidão. Além disso, louvar a Deus por suas maravilhas e graças recebidas é uma forma de cultivar a esperança e a fé, que nos ajudam a enfrentar os desafios da vida com mais serenidade e confiança. Por fim, o Salmo nos lembra que a presença de Deus em nossas vidas nos traz prosperidade e salvação, e que devemos sempre pedir a sua ajuda em nossas orações. Em resumo, o Salmo responsorial nos convida a reconhecer a importância de Deus em nossas vidas, louvar suas maravilhas e pedir a sua ajuda em nossas orações. Essas atitudes nos ajudam a cultivar a humildade, a gratidão, a esperança e a fé, que são fundamentais para enfrentar os desafios da vida. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca, e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima, e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco, e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e, apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta uma passagem em que Jesus aparece aos seus discípulos após a ressurreição. Eles estavam pescando, mas não haviam conseguido pegar nada. Jesus então pede que lancem as redes novamente, e dessa vez pescam uma quantidade surpreendente de peixes. Esse episódio pode ser interpretado como um convite para confiarmos em Deus e nos deixarmos guiar por Ele, mesmo quando as coisas parecem não estar dando certo. A pesca abundante que Jesus proporciona aos discípulos simboliza a abundância de graças e bênçãos que Deus nos reserva quando colocamos nossa confiança nele. Além disso, a atitude de Simão Pedro ao reconhecer Jesus também é digna de destaque. Ele não hesita em se jogar ao mar para encontrar o Senhor e se aproximar dele. Esse exemplo nos ensina que devemos sempre buscar a presença de Deus em nossas vidas, mesmo que isso signifique abandonar nossas próprias vontades e confortos. Quando reconhecemos a presença de Deus em nossa vida, somos capazes de experimentar uma paz e uma felicidade que nenhum bem material pode proporcionar. Portanto, devemos estar sempre atentos para perceber os sinais de Deus em nosso caminho e nos esforçar para seguir seus ensinamentos e viver de acordo com sua vontade. Mensagem final. Neste dia, refletimos sobre a importância de ter fé em Jesus Cristo e na ressurreição dos mortos. A leitura dos Atos dos Apóstolos nos mostra como Pedro e João foram presos por anunciarem a mensagem da salvação em Jesus Cristo, mas muitos acreditaram em suas palavras e se converteram. Mesmo diante da perseguição e do medo, a fé dos apóstolos permaneceu firme e eles continuaram a espalhar a boa nova. O Salmo responsorial nos lembra que Deus é misericordioso e que a pedra rejeitada pelos homens se tornou a pedra angular. Isso nos mostra que mesmo quando somos rejeitados e oprimidos pelos homens, podemos encontrar força e esperança em Deus, que sempre está ao nosso lado. Jesus é essa pedra angular que nos sustenta e nos dá a salvação. Finalmente, o Evangelho nos mostra como Jesus apareceu novamente aos seus discípulos após a ressurreição e os encorajou a lançar suas redes ao mar. Essa simples ação resultou em uma grande pescaria, mostrando que quando colocamos nossa fé em Jesus, Ele nos abençoa abundantemente. Que possamos seguir o exemplo dos apóstolos, ter fé na ressurreição e colocar nossa confiança em Jesus, encontrando paz, amor e esperança em sua mensagem de salvação.